Sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Retornando ao conhecido Sermão do Monte, essa semana meditei nesse texto, compartilhei com os nossos jovens, dada a pertinência e a peculiaridade dele no momento em que vivemos como povo de Deus, neste tempo em que se espera, em que se clama por esperança. E de onde virá a resposta, a esperança? Quem apontará o caminho? Quem liderará o nosso povo e esta geração? Quem conduzirá a geração de nossos filhos a um caminhar de esperança, a um caminhar que faça diferença, que mostre valor e vigor diante das circunstâncias que enfrentamos, seja ela qual for, no tempo presente? A palavra que mais retrata os dias que vivemos é a palavra que está se tornando rota, desgastada, que é a palavra crise. Não só crise no aspecto político, mas que atinge e define uma crise econômica e que acaba redundando e resultando numa crise pessoal. Quando nós enfrentamos as circunstâncias à nossa volta, nós acabamos sofrendo ansiedade, preocupações, temores, mas que também gera em muitos uma crise ética. Ou seja, aquilo que nós recebemos de fora para dentro acaba nos pressionando e nos forçando a ter atitudes de dentro para fora, que eu chamaria isso de comportamento ético, que nos define, que nos lidera, que nos impulsiona e pelo que somos conhecidos. Na verdade, acaba que em momentos de crise como os que vivemos, em que faltam definições, em que faltam direções, em que falta esperança, surge no meio da sociedade, surge no meio dessa geração a pergunta: e aí, o que faremos? O que será de nós? Eu gosto sempre de encontrar a resposta no Evangelho, porque eu creio que a resposta é o Evangelho. Quando se perguntam: para onde vamos? O que será de nós? O que faremos agora? Diante de tais crises que vivemos e diante de tantas pressões que sofremos, a pergunta que se fizer diante de uma expectativa de futuro e de esperança, eu creio que a resposta sempre estará no Evangelho. Não o Evangelho nominal, não o Evangelho do marketing, não o Evangelho do microfone, não o Evangelho da tribuna, não o Evangelho do outdoor, mas o Evangelho que Jesus veio ensinar, o Evangelho das vilas, o Evangelho das ruas, o Evangelho do lar, o Evangelho do caráter. Nós precisamos entender que o Evangelho é tanto quanto uma definição escatológica da esperança de estarmos juntos nos céus, é especialmente uma redefinição de vida, um redesenhamento da nossa experiência com o Senhor, que define o nosso comportamento hoje. Porque fala-se tanto de céu, de eternidade e até mesmo também de inferno, que o Evangelho se torna uma realidade distante, uma realidade estritamente utópica e pouco realista. Portanto, eu creio que o Evangelho é a resposta. O Evangelho é a resposta para a ansiedade, como já disse há alguns domingos passados. O Evangelho é a Evangelho é a resposta para a crise que vivemos. O Evangelho também é a resposta para as definições que carecemos do que faremos. É o Evangelho quem deve definir quem somos. É o Evangelho que deve definir o que fazemos. E é o Evangelho que deve definir como somos conhecidos.
Ouvir de pessoas que se dizem evangélicas serem rotuladas de ladrão, de mentiroso, de falsificador e tantos outros codinomes de aproveitador que vemos por aí na mídia, que vemos à nossa volta e que falsificam a imagem exata do que é evangelho, coloca em dúvida a essência do que é o evangelho, mas o evangelho na sua essência, na sua gênese, na sua verdade absoluta que está revelada nas Escrituras, o evangelho é a resposta. A questão é que os que se dizem evangélicos não fazem jus à resposta que o evangelho dá. Por isso precisamos revisitar o evangelho. Precisamos redescobrir o evangelho. Precisamos conhecer o evangelho. Precisamos saber o evangelho. Porque evangélico, que se diz evangélico, mas que não conhece o evangelho e que não vive o evangelho, está barateando a verdade, está falsificando a verdade, está sendo condenado por si só pelas suas próprias obras. E o preço será alto. O preço será caro. Portanto, eu creio, e nesta manhã eu afirmo isso com toda a convicção, o evangelho é a resposta que a sociedade e esta geração precisa. Mas quem dará? O meu desafio para você nesta manhã, à luz da palavra de Deus, é que nós possamos dar ao mundo a resposta que ele precisa. Diante da crise, seja ela política, seja ela social, seja ela econômica, mas especialmente a crise que vivemos hoje mais séria, que é a crise ética, em que a conduta e o comportamento estão nebulosos, estão nublados, estão em dúvida, porque aqueles que dizem ser, não fazem como se fossem. E muitos que poderiam ser e fazer, se acovardam, se intimidam, se escondem, se enfraquecem. Mateus capítulo 9, versos 13 a 16, diz assim o Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia ou uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ou na sua versão, um alqueire. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, Jesus faz aqui dois elogios, duas referências elogiosas, por meio de duas associações que para aquele tempo fazia todo sentido. Mas novamente eu vou dizer o que tenho dito algumas vezes, é que a distância cultural, algumas vezes até tecnológica, do nosso tempo com os tempos de Jesus, de alguma forma enfraquecem a beleza e a força das associações e das metáforas que Jesus usou. Porque para aquele tempo, Jesus usar a expressão sal e luz fazia todo sentido em relação às maiores necessidades daquelas pessoas naquela sociedade, naquela geração, e especialmente no contexto em que ele estava dizendo, o sentido associativo e o sentido contrastante e o sentido responsivo dessas afirmações de Jesus trouxeram uma clareza, um entendimento da missão que aqueles homens teriam naquele tempo. E por isso que revisitar o Evangelho é tão importante, e conhecer o Evangelho é essencial, para que o nosso posicionamento e a nossa identidade sejam restaurados, resgatados no tempo em que vivemos. Volto a dizer, o Evangelho é a resposta, e o que tem faltado é pessoas,
elementos nesta sociedade que deem a resposta correta, que saibam o que falar, que saibam o que dizer. E nós precisamos redescobrir e redefinir quem nós somos, onde e por que estamos onde estamos, e principalmente o que fazer para que esta resposta seja uma realidade. Dentro do seu contexto é importante você perceber algo, e vou insistir no aprendizado. Precisamos ler a Bíblia sem nos deter nos numerozinhos dos versículos e sem as seções que separam um trecho de um outro, porque algumas vezes isso nos atrapalha a perceber a beleza e a profundidade do ensino. Se você tiver o cuidado de observar e ler num raciocínio contínuo o que Jesus havia acabado de dizer, para agora complementar com os versículos 13 a 16, Jesus acabou de fazer a lista das chamadas bem-aventuranças. E os irmãos lembram que no mês de fevereiro, meditando sobre o reino de Deus, eu chamei a atenção para o fato de que o melhor significado da expressão bem-aventurança não é o simplismo de uma felicidade circunstancial. Porque seria contraditório dizer felicidade para os que choram, felicidade para os que sofrem. Felicidade não é a essência do que Jesus quis dizer com a expressão bem-aventurança. Mas se você tem uma memória aguçada, se você atentou e atendeu para o que eu ensinei, o sentido da bem-aventurança trazendo a sua raiz no aramaico, que foi a língua em que Jesus proferiu essas palavras, tem muito mais a ver com prosseguir, marchar, seguir em frente, não esmorecer e não desistir. Essencialmente, a bem-aventurança tem a ver com uma atitude de seguir em frente. E as circunstâncias não têm poder, não podem ter força suficiente de nos esmorecer diante da esperança, diante do propósito, diante da vontade soberana de Deus. Então faz muito mais sentido em que Jesus disse aos seus discípulos: não desistam quando vocês chorarem. Não desistam de buscarem a paz. Não desistam de serem reconciliadores. Não desistam quando vocês sofrerem. E especialmente no versículo 10 ao 12, Jesus vai retratar e prepará-los para as pressões que os seus seguidores seriam submetidos em vida. No versículo 10 ele diz: vocês serão perseguidos. E sabe por quê? Por fazerem o que é certo, por causa da justiça. Vocês serão perseguidos, vocês serão insultados, vocês receberão todo tipo de ofensa, mentirão a seu respeito. E Jesus termina dizendo: alegrem-se e exultem-se, não desistam, porque quando isso acontecer, ele diz, lembrem-se que a recompensa é grande nos céus. Se nós juntarmos agora os dois trechos, vamos perceber que Jesus está dizendo o seguinte para eles: o mundo exercerá pressão para que vocês desistam. O mundo imporá contra vocês toda sorte de forças contrárias. Mas lembrem-se, há uma recompensa. E agora Jesus parte para dizer: e vocês têm uma missão no mundo. Jesus agora vai colocar que, assim como o mundo exercerá pressão sobre vocês, vocês têm uma missão de exercer uma pressão no mundo para que o mundo seja transformado. Parece que Jesus já estava adiantando um postulado da lei da física. Toda ação corresponde a uma reação na mesma direção, e só que em sentido oposto. Então, se nós lermos este contexto de forma conjunta e conectada, o que Jesus está querendo dizer é: na medida em que o mundo pressionar vocês, com o objetivo de fazê-los desistir, lembrem-se, vocês estão no mundo para fazer diferença. E é quando ele diz: vocês são sal da terra,
vocês são luz do mundo. Portanto, percebam que não é meramente um ensinamento para nos sentirmos diferentes de todos. Ah, mas é tão bom ser do Evangelho, é tão bom ser seguidor de Jesus. O que na verdade Jesus está querendo dizer é: lembrem-se, na medida em que o mundo exercer pressão sobre vocês, reajam e exerçam pressão sobre o mundo, para que o mundo conheça a alegria da vida e a luz que há no Pai Celestial. Por que essas duas associações são tão preciosas? Certamente aqueles ouvintes, os discípulos, ouviram e entenderam claramente o que Jesus quis dizer. O sal era, já naquele tempo, um elemento importantíssimo no cotidiano, não era apenas algo importante para a culinária como é hoje. Mas já naquele tempo o sal fazia parte do princípio de vida, da existência das pessoas, um elemento primordial. Há tanto que havia um conceito místico acerca do sal como sendo o elemento mais puro da sociedade. Porque dado o arcaísmo do conhecimento, a precariedade da ciência já ainda naquela época, acreditava-se que o sal era um elemento que vinha dos céus, dos deuses, na concepção politeísta da cultura daquela época. Porque eles já haviam descoberto que para que o sal existisse, era necessário apenas a água dos oceanos e o calor. E então, no conceito místico daquela cultura e daquela geração, eles pensavam: o sal surge, o sal aparece como o elemento mais puro, porque não é necessário nenhuma intervenção do homem, não é necessário nenhuma intervenção da ciência, tão somente ele surge na natureza como resultado da água e do calor. Para o conceito geral daquela época, daquela geração, o sal estava atrelado ao conceito de pureza. Então, por certo, eles entenderam: somos sal porque somos purificados. De onde vem a nossa necessidade de ser diferente, de sermos diferentes. Mas além disso também o sal, já naquela época, onde se desenvolveu esta técnica da conservação dos alimentos, porque não existia o gás freon, não existiam os gases térmicos, não existia a tecnologia do ar comprimido que gera energia, que se transforma em perda de calor para conservar os alimentos e conservar tantas coisas hoje. Naquela época, a conservação dos alimentos se dava por meio do sal, de onde surgiu a técnica da carne salgada, da carne de sol, do bacalhau, como nós temos hoje. E acreditava-se na época também que o sal tinha um poder restaurador, ressuscitador. Há um filósofo que afirmou que o sal restaurava a alma do corpo, porque conservava uma carne que iminentemente em 1, 2 dias estaria absolutamente apodrecida. Com a quantidade certa de sal sobre ela, ela conservava-se intacta. Então, na concepção daquelas pessoas, o sal, além de ser o elemento mais puro, havia nele um poder regenerador. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão neste mundo para transformar as circunstâncias. Vocês estão neste mundo para fazer diferença. E o terceiro elemento, o terceiro significado mais comum: ninguém gosta, mesmo aqueles que são obrigados por recomendações médicas, comida sem sal é uma coisa muito sem graça. E eu que o diga. Nestas últimas semanas de dieta, quando eu passei de uma fase para outra, passou para a fase pastosa. Em casa era uma beleza, porque era papinha que a Jane fazia para mim, mas eu precisei ir para a convenção semana passada. E eu tive que levar papinha Nestlé. Era a coisa mais engraçada, um homem desse tamanho parando no meio dos pastores, na hora do almoço, eles no rodízio de carne, eu ia junto com eles e eu abria a minha papinha e começava a comer. Mas o negócio é engraçado, porque os homens lá que fizeram esse negócio, acho que eles já fizeram de um jeito que, para já entrar do jeito que sai.
Se é que você está me entendendo. Porque quando você abre a tampinha, eu sou pai de menina e ela já teve a idade de comer papinha e de fazer as suas necessidades, e eu falava assim, mas isso já parece o produto final. Inclusive pelo cheiro, quem é pai e mãe de bebê sabe disso. E eu tentei dar, por providência, eu já levei um saleiro comigo. Porque parece que o negócio é feito de açúcar, mesmo dizendo no rótulo que é de macarrão, legumes, carne, arroz, peito de peru, tudo. Você fala assim, deve ser uma delícia isso. Mas se for sem sal, irmãos, não desce. Não desce. A criança tem o seu paladar ainda inerte, né? Virgem. A criança não tem ainda o que é sal no seu paladar, então por isso que ela come aquilo com alegria danada. Mas a gente que sabe o valor que um alho tem, que uma cebola tem, que um salzinho tem na comida, e a comida brasileira é perfeitamente temperada, na minha opinião, nada se compara ao alho, sal e cebola, não é? E tem que ter o salzinho, porque o sal dá sabor. Com sal, até o que não é tão gostoso desce. Bota um salzinho que desce. É o que Jesus está dizendo. O sal tem que dar sabor à vida. Será que as pessoas que estão andando ao nosso lado sabem recuperar o valor e o sabor que a vida tem? Mas, na verdade, muitas vezes o nosso jeito de viver este evangelho é tão esdrúxulo, é tão esquisito, que as pessoas chegam a pensar, se esse é o evangelho, isso não é o que eu quero. Porque é um evangelho carrancudo, um evangelho beligerante. Irmãos, eu tenho ficado escandalizado porque eu recebo vídeos o dia inteiro de várias pessoas, né? E eu tenho recebido de um determinado político, que não é o presidente da Câmara, mas é um outro político. Por respeito, eu vou resguardar o nome dele. Mas é um militar, e que não é o Bolsonaro. É um que foi eleito como evangélico. Eu tenho vergonha do discurso que ele faz na Câmara, irmãos. Bom, é o tal do... esqueci, é Cabo Dácio. Eu já recebi um monte. Olha, pastor, que mensagem corajosa. Para mim aquilo não é coragem, é ridicularidade. Um cara que sobe numa tribuna de um parlamento para proferir umas palavras como se ele estivesse dizendo a uma igreja, ele se torna um ridículo. Para falar em línguas, que é o que ele diz que faz, no meio de um plenário de congresso, ele está ridicularizando a casa e o evangelho. Irmãos, tenham maturidade para saber avaliar o que é evangelho e o que não é evangelho. O tom beligerante e bélico com que ele diz que prega ali em nome de Deus, a mim me envergonha e não traz nenhum tipo de contribuição. Aquela atitude tira o sabor da vida do evangelho, porque não atrai, repulsa, expele. E com o discurso de que é uma voz profética, não é esta profecia que o mundo precisa. A profecia que o mundo precisa é de esperança, é de paz, é de amor. Mas um homem que sobe a um plenário para insultar a fé alheia, para insultar a razão do seu semelhante, para insultar a razão do evangelho, não é profeta. E ainda mais conclamando para a luta, para a espada. Se nós somos chamados para morrer pela espada, nós não fomos chamados para convocar para lutar com espada, por mais que esta espada seja um meio figurativo para se referir à palavra de Deus. E isso para tomar um como exemplo, mas de tantos outros, que assumem uma postura insossa, ou quando não, extremamente apimentada, que torna a comida ingerível, indigesta, e o evangelho precisa descer com um sabor doce, agradável, temperado, da mente para o coração. Nós somos sal da terra, mas o sal dá sabor, tornando o evangelho algo bom para a vida. Queridos, nosso testemunho, a nossa forma de viver, precisa atrair as pessoas ao jeito de Jesus. Eu fico pensando que se Jesus estivesse entre nós hoje, é claro
que ele atacaria toda sorte de corrupção. Ele desbancaria os mercadores que estão e os vendilhões que estão no meio do cristianismo, não necessariamente com tendas armadas, mas vendendo uma esperança, vendendo a mensagem, vendendo a fé. Jesus sim condenaria toda sorte de pecado, especialmente aqueles que nessa geração não tem nada a ver. Mesmo aqueles que para os nossos filhos insistem em afirmar: o que tem? Jesus atacaria veementemente o pecado, como fez na sua geração e no tempo em que andou aqui, porque o Evangelho continua o mesmo. Mas eu creio que ele continuaria atraindo para o seu colo as crianças, ele continuaria tocando os marginalizados, ele continuaria sentando-se à mesa com os improváveis. E talvez Jesus se assentasse na mesa com os piores políticos deste mundo, como fez na sua época com Zaqueu, com Simão, com os escribas e fariseus com os quais ele assentou-se à mesa, mas para, com a sua fala, impressioná-los. Nós ainda estamos longe do que é ser sal no mundo em que vivemos. Nós precisamos resgatar o sentido de quem nós somos, de onde e o para que estamos neste mundo e o que devemos fazer. Conhecer o Evangelho, viver o Evangelho como Jesus. E ele usa a segunda expressão quando ele diz: vocês são a luz. Este elogio parece-me soa muito mais valoroso do que o próprio sal. Porque em João 8, Jesus se apresenta como ele sendo a luz do mundo. E agora Jesus vai fazer uma referência aos seus discípulos, dizendo: vocês são a luz do mundo. Percebe como há uma perfeita identificação e um desafio enorme? Porque Jesus se autodenomina a luz do mundo, e nós já refletimos sobre isso no ano passado, na série Eu Sou. E o que Jesus está dizendo é que ele ilumina porque tem luz própria. Ele é a luz do mundo. Mas agora ele está dizendo aos seus discípulos que eles também têm luz. Mas como ele usa a expressão da candeia, e depois como no versículo 16 ele usa a expressão resplandeça a vossa luz, ou brilhe a vossa luz, há um entendimento harmonizado neste contexto, de que Jesus está querendo referir-se à luz refletida, e não à luz própria. Como a luz da lua, que nos tem encantado nos últimos 4 dias em nossa cidade. Não sei se você já parou para ver, mas da nossa casa eu consigo vê-la nascendo por trás das montanhas, ali na direção de Niterói, região dos lagos. E quando ela surge, uma bola de fogo. E ela, conforme vai subindo, vai atingindo o seu ápice nos céus da nossa cidade, do nosso hemisfério, nesta época, ela vai recebendo um brilho prateado, um brilho reluzente, que chega a ofuscar e iluminar. É lindo apagar as luzes e ver o horizonte iluminado pela luz da lua. Mas você sabe que a lua não tem luz. Ela apenas reflete a luz do astro maior do nosso sistema, o Sol. E a Bíblia diz: quem é o Sol da justiça? O nosso Senhor Deus. Ele tem luz própria. E nós devemos refletir a luz de Jesus. E é por isso que Jesus termina esta afirmação dizendo: para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, pelo nosso jeito de se viver, a nossa prática do Evangelho responde aos anseios mais profundos da nossa geração. Quando os homens olham para nós e conseguem contemplar o brilho do sol da justiça, e então glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Somos a resposta a esta geração?
Temos respondido às pressões que o mundo nos faz. E o mundo não descansará, ele continuará nos insultando, ele continuará tentando nos prender, ele continuará nos perseguindo, ele continuará mentindo acerca dos valores do Evangelho. Essa semana, dentre tantos vídeos que recebi de uma jovem que dizia: eu odeio a família tradicional. Se diz seguidora de uma ideologia, a ideologia da direita hoje no país, que era esquerda, mas hoje é direita, e ela diz: sou seguidora dessa ideologia e odeio a família tradicional. Eu não posso me omitir diante disso. Perdoem-me aqueles que têm seus posicionamentos partidários, mas eu não posso me calar diante de algo tão absurdo quanto este. O mundo continuará nos perseguindo, o mundo continuará mentindo a nosso respeito, o mundo continuará tentando nos prender, mas nós não podemos deixar que a luz se apague e que o sal perca o seu sabor. Porque se há algo determinante no Evangelho de Jesus, é que aquilo que não serve para nada é jogado fora. Foi assim com os ramos da videira, foi assim com a figueira, foi assim com o sal. O que não serve é jogado fora. Que o Senhor não nos permita sermos lançados fora nesta geração, de tal maneira que vivamos para exercer a pureza e a diferença que o Evangelho nos ensina a ser, para que por meio da restauração e da conservação que o sal produz, nós conservemos viva a esperança, para que como sal possamos dar ao mundo o sabor da vida, de tantos que já perderam a esperança, de tantos que já desanimaram, de tantos que já desistiram, que possam olhar para mim, olhar para você e dizer: a vida ainda vale a pena, pela nossa esperança, pelo nosso sorriso, pelo nosso vigor, pelo nosso amor, que ainda haja sabor na vida, e que pela nossa forma de exercer o Evangelho, pelas nossas obras, a luz do Senhor seja refletida em nós, porque a luz ilumina o caminho, a luz adverte os perigos do caminho, a luz nos guia de volta para casa. Conta-se que uma menininha tinha de atravessar um vale longo e sombrio, escuro, e um dia ela, voltando para casa à noite, depois dos seus estudos, encontrou com o Senhor, e o Senhor curiosamente perguntou para ela: você não tem medo de fazer este caminho sozinha? Ela disse: Senhor, eu sei que eu corro perigo, mas quando eu chego neste ponto, eu avisto lá no fundo, está vendo aquela luzinha lá no final do caminho? Ali é a minha casa, e eu já sei que eu estou bem perto dela, e aí quanto mais eu me aproximo dela, menos medo eu tenho, porque eu estou indo para casa. Queridos, quando nós somos luz, nós mostramos para a nossa geração o caminho de casa, e nós somos então a resposta para vencer o medo, para vencer a crise, para vencer a ansiedade, para vencer o perigo. Nós somos a luz, que diz para a nossa geração: estamos quase lá, não vamos desistir. Que o Senhor nos faça sal e luz no mundo em que vivemos. Nosso Deus e nosso Pai, completa esta palavra em nosso coração, para que nós sejamos sim a resposta, por meio do Teu Evangelho, para a nossa geração. Mesmo que nos persigam, mesmo que mintam sobre nós, mesmo que nos injuriem ou nos maltratem, mesmo que nos matem, nós queremos ser a Tua resposta para o mundo em que vivemos. Como sal e luz, dar sabor à vida, preservar os nossos valores e a nossa fé, a nossa esperança. Que como sal, possamos viver em pureza da alma, de valores do Evangelho.
transformando, mudando vidas, iluminando, mostrando o caminho, refletindo a Tua luz em nós. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua graça, o Teu amor, o consolo do Teu Espírito Santo estejam sobre todos nós, reunidos aqui ou espalhados por onde quer que formos hoje, para todo sempre, até que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você na semana que está começando, no restante deste domingo, em família. Que Deus conceda a você um dia de muitas bênçãos. E até a noite, juntos, celebrando o amor de Deus em nosso culto das 7 horas de hoje. Deus abençoe você. E não saia sem dar um abraço no seu irmão, celebrando a comunhão e a alegria de estarmos juntos nesta manhã. Em nome de Jesus.